Muito bem, estamos recebendo o doutor Jorge Sanguinetti, médico legista e vereador também por Maceió. Ele que foi convidado a participar de um polêmico caso que mexe com todo brasileiro, que é o caso Isabela Nardoni, a menina que caiu do 6º andar de um edifício lá em São Paulo. Bom, doutor Sanguinetti, agradecendo mais uma vez a sua presença, sua gentileza em estar aqui com a gente. Eu gostaria de saber, o senhor já aceitou participar do caso? Boa tarde. Boa tarde. É uma honra estar aqui conversando. Aceitei, há 8 dias recebi os laudos, comecei a fazer uma revisão, achei que cabe a minha participação ou de algum professor de medicina legal, porque, digamos assim, vai ser importante para a defesa, para o Ministério Público e para a Justiça. E estamos indo a São Paulo, convocamos alguns professores que vão nos auxiliar nesse trabalho e não vamos defender ninguém, isentar de culpa, vamos proceder apenas à revisão dos laudos. Só isso. Agora, o senhor disse que leva já uma argumentação forte. De acordo com o estudo que o senhor fez desses laudos, que tipo de argumentação pode ser essa? Eu diria o seguinte, que quando se faz uma afirmativa num laudo pericial, nós temos que exatamente apresentar a prova. Não cabe eu acredito, eu acho. Então, eu não posso, claro, antecipar a razão do trabalho, mas insisto, cabia a participação de um professor, de uma pessoa que tivesse uma experiência maior e nós já pretendemos na próxima semana fornecer ao excelentíssimo juiz uma análise preliminar. Existe uma possibilidade de o senhor solicitar também da autoridade judicial a exumação do corpo? Não há evidências de violência que contrariem a nossa orientação. Então, eu estou trabalhando com os achados apenas interpretando de uma maneira diferente. Então a exumação está descartada, não será necessário. Nós temos material suficiente, apenas nós gostaríamos de mensurar determinadas afirmações e de constatar algumas coisas que precisam ser melhores esclarecidas. Agora, doutor Sanguinetti, a gente sabe que, por exemplo, o caso é polêmico porque não existe uma prova fundamental e não existe uma confissão, nem tampouco uma testemunha. Existem apenas os laudos periciais, enfim. Levantados os questionamentos a respeito desses laudos, não pode ser um argumento muito importante para a defesa, para sequer levar o pai e a madrasta a júri? Acredito que sim, e acredito que é por isso que a defesa está me levando. Mas o senhor veja, o Código de Processo Penal permite, não é? Permite que a defesa convoque auxiliares, especialistas ou o que for, para a verdade real. Quem me conhece, jamais eu iria favorecer exatamente a defesa. Quando se questiona se a Polícia Civil de São Paulo agiu corretamente, eu digo, não é a minha função. Eu vou verificar exatamente os exames de necroscópico, a perícia de local, porque há alguns momentos que eu encontro, é semelhante, somente uma análise que eu quero dar aqui para o senhor. O laudo utiliza uma expressão que isso é semelhante, semelhante no direito, na justiça, não é igual, semelhante é parecido. Então, esse é um dado técnico que, à primeira vista, parece pequeno, mas tem uma importância muito grande. Então, são pontos que nós vamos trabalhar, que nós vamos verificar e algumas alegações que, particularmente, eu gostaria de rever, estou revendo e já na próxima semana, para todo o Brasil, nós estamos divulgando, inclusive com a presença de professores de medicina legal de São Paulo e de outras cidades. Agora, essas pessoas que vão lhe auxiliar, essa equipe, o senhor já escolheu, já tem nomes, já tem alguma... Quando aceitei, eu fiquei com autorização para convocar 2 professores de medicina legal, 2 peritos criminais e um especialista em sangue, porque há algumas manchas que foram citadas, então exatamente eu consegui e não estou divulgando os nomes ainda porque não fui autorizado, são professores universitários que vão trabalhar neste fim de semana em São Paulo, a bem da verdade, em busca exatamente de evidências, enfim, de uma interpretação que melhor ilumine a justiça. Agora, doutor Sanguinetti, o senhor, eu acredito, deve ter sido contactado pelos advogados de defesa. O convite foi em que termo? Assim, nós gostaríamos de contar com o seu conhecimento, queríamos questionar os laudos que foram feitos, foi mais ou menos por aí? Exato. Eu tenho muito apreço por um professor de medicina legal, o Dr. Nelson Massini, da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
Doutor Eugênio Reis de Brasília, também professor, eu citei alternativas, disse que eu estava em Alagoas, tá? Mas houve praticamente uma imposição. Eu digo, não, a gente quer o senhor, tem que ser o senhor, precisamos do senhor. Então, utilizaram pessoas amigas, o senhor sabe como é, aquela pressão. Então, o senhor vai examinar, observe, se o senhor achar que cabe a sua participação. Então, quem gosta de medicina legal, quem é apaixonado por aquela matéria, eu ensinei 35 anos, então, claro que eu achei que cabia a minha participação e vou exatamente agora dando um exemplo de ética, de dignidade, não para defender ninguém, apenas em busca da verdade. Agora, o senhor acredita que além dessa sua experiência, o trabalho que o senhor fez, por exemplo, no caso PC Farias, que foi um caso emblemático e ainda o acredita que tenha contribuído também para que o senhor fosse chamado? Também, e mais recentemente, um caso em São Paulo, uma procuradora de Estado, doutora Denise Piovani, apareceu morta com um tiro no rosto, estava arquivado como suicídio. 2 anos, e eu fui chamado e eu provei que havia sido homicídio, o juiz aceitou as minhas ponderações e o senhor veja, para que eu não fosse ouvido, comunicaram ao juiz que eu havia falecido e mandaram pedir ao comandante-geral da Polícia Militar o meu atestado de óbito. E o comandante mandou informar que eu estava vivo, aí sim, eu fui ouvido e nós mudamos o rumo das investigações. Então, não é apenas o caso PC Farias, há outros casos também no Paraná. Enfim, eu já atuei em casos polêmicos e, graças a Deus, tenho convencido daí ter sido chamado. E o senhor acredita, só para terminar, o senhor acredita que isso é bom para o nome de Alagoas? Na verdade, é um reconhecimento ao trabalho? É verdade, sou de uma universidade pequena, ensino aqui em Alagoas, nós estamos provando que em Alagoas tem pessoas capazes e a comunidade Alagoas confie que eu não vou favorecer infratores, eu vou em busca da verdade e sempre com ética, com dignidade. Doutor Jorge Sanguinetti, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Foi uma honra, muito obrigado. Foi uma honra. Nós vamos ficando por aqui. A seguir, você fica com o Plantão Alagoas, Oscar de Mello. Amanhã a gente volta a partir do meio-dia. Até lá.